É dia 24/2 de 26, às 9h10. Eu estou aqui gravando um vídeo dentro de uma mini rodoviária no Rio de Janeiro, perto do Largo da Carioca, que é uma rodoviária intermunicipal. Ela está fechando, então praticamente não tem ninguém aqui. Mas eu me sentava aqui nessas cadeiras, há uma questão de uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, e carregava celular aqui, carregava o meu celular nesse carregador aqui que tem ao lado. E uma vez, e é isso que eu quero falar, eu sofria terrivelmente tentações sexuais. Terrível. E eu queria me libertar daquilo. Mas eu não conseguia. E eu não encontrava uma pregação, uma. Que não é que não eram boas, não é isso. Não tocava no meu coração, não preenchia aquilo que eu precisava na época. E eu me lembro que eu orava. E eu não conseguia. Aquilo me consumia como um vício, como algo realmente estarrecedor. A palavra estarrecedor caiu bem. É isso mesmo. Estarrecedor. Você quer parar e não consegue. Você é levado, conduzido. E eu me lembro que eu ficava procurando na internet ver se tinha alguma pregação que como se fala, me ajudasse. Falasse para mim, no meu coração, decididamente, definitivamente, decididamente, como escapar, como sair. E como eu falei, eu achava N pregações, mas não era culpa de quem pregava, não funcionava. Era eu que não encontrava aquela mensagem para mim, digamos assim. Tenho quase certeza que para outros funcionava, mas para mim não funcionava. E eu aqui, nesse carregador aqui, era tão miserável a coisa que é complicado o negócio. Eu, sabe, me abraçava com isso aqui. Eu me abraçava com isso aqui, ó. Nesse aqui mesmo. Mas pedindo, me livra. Era terrível. A situação era medonha. E eu procurando na internet, achei um que falava, digamos assim, mais ou menos. Falava até bem sobre o tema, mas ainda não era ali. Só que aí, nesse dia, uma coisa aconteceu que das outras vezes nunca havia acontecido. Eu sentado aqui nessas cadeiras, eu ouvia e eu achei neste vídeo, na sequência desse vídeo, eu achei um link
Nessa pregação, que não era a pregação que realmente me pegava, eu encontrei um link ou menção a uma outra pregação. Um link. Algo me linkou ali. E eu fui nessa pregação. Era uma pregação que dizia o nome liberte-se do pecado sexual. Ou livre-se do pecado sexual. Ou livres, sim, acho que é livres do pecado sexual. Pronto. Pastor Paulo Júnior. E eu comecei a escutar aquela pregação radical. E mexeu comigo. Abalou as estruturas para o bem. Foi radical. Eu nunca tinha ouvido alguém falar de uma maneira tão radical como eu precisava. Como eu precisava. Naquele aspecto que era tenebroso para mim. A tentação sexual. E eu aqui, nessa rodoviária, nesse exato momento, estou gravando este testemunho. E gratidão, Papai do Céu, e gratidão ao pastor Paulo Júnior. E eu ouvi aquela pregação. A pregação, agora eu lembrei bem exatamente o nome, chama-se Livres do Pecado Sexual. A pregação era essa. E eu ali comecei aquilo tocou em mim. A pregação chama-se Livres do Pecado Sexual. Pastor Paulo Júnior. Essa pregação. Ela me pegou, virou do avesso. Se ninguém tivesse ouvido e tivesse acontecido alguma coisa, não tinha problema não. Foi para mim que ele pregou. Do jeito que pregou. Eu precisava daquela radicalidade. Aquilo mexeu comigo. Tem horas que você precisa. E mexeu comigo. Pastor Paulo Júnior. E por gratidão, aquele dia, 5, 6 anos atrás, mais ou menos, ou 7, eu não lembro, mas é mais ou menos, faz uns certos longos anos. Aquilo mexeu comigo. E ali eu comecei a entrar nas outras pregações que ele fez, que ele fazia. Foi o começo. Foi um começo radical. Eu precisava de uma saída radical. Então eu posso dizer, foi para mim aquela pregação. Tanto quanto foi para mim o corpo e o sangue de Cristo derramado naquela cruz e ressuscitado. Foi por mim. Eu precisava. E ali passaram-se. Eu fiquei deslumbrado com a pregação. A pregação livres do pecado sexual. Está ali. Eu vi esperança e radicalidade de mudar. E então, eu vim durante todos esses tempos. Eu confesso, tá? E peço perdão, Papai do Céu. Caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando. Mas cada vez mais, caindo menos e levantando mais. Porque afinal de contas, não é para mim, é para o reino de Deus. E é para mim, no sentido
de que é de mim para Cristo. Mas eu sei que Ele não vai me abandonar nunca. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Porque vaso de barro sou eu. A glória dele em mim é e sempre será aqui nesse planeta, em vaso de barro. É só por hoje, como que falo. É só por hoje. Mas cada vez mais só por hoje. Então, eu que estou gravando essa mensagem, e espero que quem sabe um dia caia ela nas mãos do pastor Paulo Júnior, que eu nem conheço pessoalmente, e ele possa receber essas palavras minhas, humildemente falando, de gratidão. Obrigado. Obrigado, pastor Paulo Júnior. Obrigado por aquele dia que o senhor pregou aquela pregação, entre tantas outras, mas em especial no meu caso. Livres do pecado sexual. É uma pregação fortíssima, muito forte, que eu não recomendo para quem realmente não é torturado pelo vício, pelo pecado sexual. Então esse eu não recomendo. Mas quem precisa de uma palavra radical sobre esse assunto, fica aí a minha gratidão e o convite. Vai lá assistir essa mensagem de um pastor que eu não conheço, não sei quem é, mas eu posso dizer: obrigado, Papai do Céu, pela vida dele. Conserva ele nos teus caminhos, dá graça, força, dá graça, honra e glória sempre da sua mão para ele. Perdoa os meus e os deles pecados também, que todos nós precisamos de perdão para os nossos pecados. Porque somos vasos de barro. Mas se ele foi usado como um vaso, ainda que de barro, para pregar aquela pregação para mim, eu quero dizer que valeu, tá? Valeu. Foi um marco na minha vida. Um marco. Eu posso falar que nesse aspecto, nesse sentido humano, eu nunca mais fui o mesmo. Posso dizer que se intensificaram e pioraram ainda a situação. Mas eu nunca mais fui o mesmo. Porque sempre me vinha as palavras daquela pregação que o pastor Paulo Júnior fez, chamada Livres do Pecado Sexual. E na sequência, uma próxima que eu ouvi dele, que foi radical, foi, como costuma falar, na veia. Aquela, quem é o Espírito Santo? Aquela então. Quem é o Espírito Santo? Pronto, parece que é esse o nome. Quem é o Espírito Santo? Pronto, olha, vai ali. E que eu nunca mais fui o mesmo também depois que eu ouvi aquela pregação. Que maravilha, né?
Não é para enaltecê-lo, não é para bajulá-lo, é gratidão. Eu senti que o Papai do Céu o usou de uma maneira tão poderosa, como fala, né? Para poder tocar em corações como eu, tão necessitados. Eu gemia pedindo, por favor, me ajuda, Papai do Céu. Papai do Céu, me ajuda, por favor. Encostado nesse carregador de celular aqui. Eu abraçava o carregador de celular gemendo. Me ajuda, Papai do Céu. E sentado nessas cadeiras aqui, que hoje estão vazias, mas eu estava sentado aqui, aconteceu de eu ouvir aquela pregação tão poderosa, tão maravilhosa, tão radical, chamada, né? Livres do pecado sexual. Livre. Praticamente nunca estaremos. Mas é a caminhada da libertação. E pode ser que fiquemos realmente eternamente livres do pecado sexual. Eu busco isso. Mas eu sei que eu sou um vaso de barro. Mas eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo. Depois daquela pregação. Foi um míssil no meu coração. Foi radical. Uma bomba que explodiu na minha mente e no meu coração. E que mostrou, vai por aí, Davi. Vai por aí. Vai que vai dar certo. Espero que também dê certo para você que está ouvindo essa mensagem. E se seu pecado tão radical não for esse, eu tenho certeza que essa mesma pregação, adaptada para o seu caso e para outros meus também, vai fazer efeito também. E aproveite e ouve aquela também, que eu ouvi há uns 5, 6 anos mais ou menos atrás também, e realmente, e sempre eu ouço mais, porque enaltece para mim como é devido a presença do Espírito Santo. Ali eu achei, é como se eu dissesse, eu achei o Espírito Santo. Entendeu? Eu ficava procurando, achei! Achei o Espírito Santo. Então, a pregação chamada Quem é o Espírito Santo? O tema é esse. Quem é o Espírito Santo? Pérola, ó. Chuchu beleza, como fala. Chuchu beleza. Pérola. Pérola que para mim, graças ao Papai do Céu. Graças. Embora eu estivesse misturado à porcaria, não resultou em pérolas jogadas para porcos. Eu peguei ela e venho ouvindo ela anos a fio, e nunca mais fui o mesmo. E se você gostar e ouvir, não ouça uma vez não, vai ouvindo até, sabe, a gente fala muitas palavras, e para ter uma ideia, a palavra do próprio Cristo já sobre ele mesmo, e não uma pregação que fala dele, não é nem digerido hoje em dia, 2000 anos
depois, em sua imensa maioria. Por exemplo, a lei foi feita para o homem ou ao homem para a lei? Que ele cita como misericórdia. Essa. Você vai, às vezes, quantas vezes eu vou num posto de saúde, chega lá uma burocracia para pegar um remédio que nem tem. E o cara, às vezes, morrendo de dor, mas precisa da burocracia para tomar um remédio. E o cara, às vezes, morre de dor. E aí eu lembrando, né? Puxa, e aquela pregação do meu papaizinho, quando ele disse: mas a lei foi feita para o homem e o homem para a lei. Dá o remédio primeiro, depois vem a papelada. Não é? Mas não, passa a papelada em primeiro lugar e o cara, às vezes, quando vai dar o remédio, já morreu. É uma inversão. Então, por exemplo, essa palavra de Cristo. Outra, adora a Deus sobre todas as coisas. E depois, ame teu próximo. Como? A você. Isso chama-se equilíbrio. Equilíbrio. E cadê? E cadê que é pregado isso? Em sua imensa maioria. E cadê que é exercitada isso? Nesse mundo desequilibrado que nós vivemos. Está precisando. Então, 2000 anos é muito pouco. É muito pouco. 2000 anos é muito pouco. É muito pouco. Eu acho que vai precisar de milênios para a humanidade que eu faço parte ouvir essa pregação de Cristo e ir passando realmente de pai para filho, ou para quem precisar, para ser estabelecido cada vez mais o reino de Deus. É isso. Então, ouça a pregação que o pastor Paulo Júnior fez, inspirado, creio eu, muito, totalmente no Espírito Santo, dizendo para ele, fala assim. E ele falou, fala assim, ele falou, e tocou no meu coração radical. E eu nunca mais fui o mesmo. A pregação é livres do pecado sexual. E a outra, de maior importância até, que veio na sequência, chamada Quem é o Espírito Santo? E aí, muitas outras eu não concordo muito, as outras eu concordo mais ou menos, mas aí é uma outra questão. Mas essas duas, é como fala o apóstolo Paulo, examina tudo e retém o que é bom. Não é a pregação que faz alguém santo. Não, quem santifica é Deus. Mas aquele momento daquela pregação, que às vezes se torna às vezes raríssima, de verdade que vem do céu para nós, para mim acho que foi o que aconteceu. Tá bom? Bom é Deus. Não sou eu. E também, com certeza, não é o pastor Paulo. Bom é Deus, mas, como diz, examina de tudo e retém o que é bom. Olha, o que tem de boa coisa para quem precisa, nesse assunto, nessa pregação, livres do pecado sexual, vai lá e bebe dessa água que vem do céu e pega essa pérola que vai mudar também, se Deus quiser, a tua vida, como mudou a minha. Tá bom? Fica aí essa palavra. Muito obrigado pela atenção. Até um próximo dia. E a minha gratidão por esse momento, que eu creio que hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para falar disso. E, sobretudo, dizer muito obrigado, Papai do Céu. Muito obrigado, meu amigo Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior. Muito obrigado. Eu precisava daquela pregação. Muito obrigado. Que Deus o tenha aonde estiver, debaixo
da graça do Papai do Céu, como eu também quero estar em todos os lugares. E você também, tá bom? Vamos na graça aí.